Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, evangelista Norberto Chiavarelli, trazendo uma palavra de fé para a vida de todos. Hoje o texto base está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, do versículo 5 ao 9, que diz assim: Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Meus amados, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Apóstolo Pedro, que também era um presbítero na igreja primitiva, traz uma palavra acerca da necessidade de todo cristão buscar viver sua vida com muita humildade. A humildade deve ser o sinal de diferença, o diferencial do verdadeiro cristão, que a humildade é a ausência de orgulho de si mesmo, é a consciência das fraquezas, limitações e a disposição de atribuirmos a Deus e aos outros o crédito por aquilo que estamos realizando. Ou seja, nós procuramos mostrar para todos e para Deus que nada que nós temos faz a nossa cabeça, nada toma o nosso coração. Tudo aquilo que nós fazemos de bem, nós não ficamos nos vangloriando, achando que nós somos os bons, que nós somos os melhores, que nós somos perfeitos e que nós somos superiores aos amigos e aos irmãos, ou seja, quem for. Os humildes encontram paz em Deus, têm suas emoções cuidadas por Deus, como observamos em Mateus, no capítulo 11, no versículo 29 ao 30, que diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus aqui, amados, promete aliviar nossas grandes aflições quando o buscamos com humildade. Apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 13 e 4, diz palavras que nos mostram o quanto devemos andar em humildade. Palavra muito dura para muitos corações, corações petrificados, corações de homens e mulheres vaidosos. Quando ele diz: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Nessas palavras, Paulo está nos ensinando a combatermos o egocentrismo e a soberba da vida. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo teve uma atitude, entre várias oportunidades e ocasiões, de demonstrar a sua humildade infinita, ao lavar os pés dos seus discípulos, como observamos no Evangelho de João, no capítulo 13, versículos 4 e 5, que diz assim: Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. O ato de se cingir demonstrava na época do Senhor Jesus, amados, identificava as pessoas que eram escravas, que estavam sob as ordens de seus senhores. E Jesus se coloca na posição de escravo dos seus próprios discípulos. Essa atitude de Jesus indignou a Pedro, se dizendo um homem indigno a ponto de ter os seus pés lavados pelo próprio Senhor Jesus. E Jesus disse para Pedro: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Em seguida, Pedro disse para o Senhor Jesus: então pode lavar minhas mãos, lava minha cabeça também, Senhor. E Jesus disse: não, somente os pés.
Os pés, amados, o significado dos pés, espiritualmente falando, é o seguinte: significa o nosso caminhar aqui no mundo. Portanto, nossos pés devem estar limpos no sentido espiritual. A exortação de Pedro nesse texto, na sua carta, nos ensina a necessidade de nos cingirmos com o pano da humildade a fim de sermos identificados como crentes em Cristo, ao agirmos com humildade para com o próximo, sempre desejando a ele um conforto, seja no físico ou na alma. Ou seja, temos que fazer o bem para que os outros se sintam à vontade, respeitados, amados, aceitos, independente de suas condições sociais, religiosas, enfim. Como cristãos, temos a obrigação de servir a todos com humildade e dignidade, pois assim seremos vistos como ótimos exemplos de cristãos, dando ótimos testemunhos no meio da sociedade, aleluia. Pedro fala do cuidado de Deus para com nossas vidas. Deus nos cuida de forma individual, pois é onisciente. Sabe de tudo, de forma infinita, o que se passa com cada um de nós. A prova disso está nas Escrituras Sagradas, como observamos em Salmo 27, versículo 10, que diz assim: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. No Salmo 37,5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Oh, glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E no Salmo 40, versículo 17, diz assim: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Em Filipenses, amados, no capítulo 4, versículo 6, Paulo diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Aqui Paulo, meus amados, nesses versículos que, além ele nos fala que além de pedirmos para Deus, fazemos pedidos a Deus, nós também devemos render graças a Deus, ou seja, devemos louvá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo e bendizer o seu nome. Porque Deus se agrada daqueles que são humildes. E quando o homem só pede em oração, só pede, ele só pensa nele. Mas quando ele, antes de pedir, ele rende graças ao Senhor, ele agradece ao Senhor por tudo que o Senhor é na vida dele, por tudo aquilo que o Senhor faz por ele, e ele glorifica a Deus, exalta o nome de Deus e bendiz o nome de Deus, aí ele agrada a Deus. Deus o vê como um homem e uma mulher humilde. Todos os nossos cuidados, temores e preocupações e aflições devem ser prontamente lançados sobre o Senhor Jesus. Deixar que Ele seja o nosso advogado, o nosso defensor, depositando total confiança nele, sem precisarmos nos preocuparmos em responder às afrontas desse mundo perverso, sem perder tempo com discussões vis que não levam a lugar nenhum. Pedro diz que o diabo é o nosso adversário, o nosso opositor raivoso, odioso, que não podendo andar ao nosso lado, fica nos observando à distância, em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Pedro diz enfaticamente a necessidade de sermos sóbrios, atentos, resistentes e firmes na fé, sabendo que os cristãos por todo o mundo sofrem as mesmas aflições. Pelo pecado de Adão no paraíso, amados, o diabo passou a ser o dominador do mundo. E Jesus fala acerca do principado do diabo na terra em João no capítulo 14, versículo 30, que diz assim: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Aqui Jesus está se referindo ao encontro com Judas Iscariotes, que o entregaria nas mãos dos soldados romanos, pois Judas havia se deixado tomar em seu coração, alma e espírito, a vontade do diabo. Jesus, com humildade, se deixou prender nas mãos das autoridades, para que se cumprisse a palavra de Deus. Jesus estava próximo de ser crucificado por amar a nós todos, por amar a toda a humanidade.
Jesus foi humilde até mesmo nesse momento, ele se entregou, ele se deixou levar, ele não resistiu à prisão. Assim também nós devemos proceder em nossas vidas, sabedores de que a nossa luta não é contra a carne, não é contra os homens, mas sim contra principados e potestades, contra o diabo e seus demônios. Mas para resistirmos às ciladas astutas do nosso inimigo, somente estando fortalecidos na fé, na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Somente fortalecidos na rocha que é o Senhor. E nós observamos também no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nos versículos 24 ao 27, acerca do alicerce, dos dois alicerces, né, que o cabeçalho do texto diz. E quem são esses dois alicerces? Nós vamos observar agora, são dois tipos. No versículo 24 diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Meus amados, são dois alicerces, aqueles que ouvem a palavra do Senhor, e eles se firmam na palavra do Senhor. Então eles estão firmes na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Então esses não se abalam, esses não são derrubados, esses não são destruídos pelo inimigo, não são destruídos por Satanás. Mas tem aquele que recebe a palavra de Deus, não ouve a palavra de Deus, ele não aceita, ele rejeita a palavra de Deus. Muitas vezes ele até conhece a palavra de Deus, mas ele não a pratica e também não dá a mínima para a palavra de Deus. Esse é o homem insensato, é o homem que não tem parte com Deus, é o homem que está perdido para toda a eternidade, porque não deu crédito à palavra do Senhor. O Senhor é a rocha, meus amados. Estejamos firmados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, em humildade. Temos que ser humildes, temos que deixar toda a egolatria para trás, tem que abandonar tudo isso. Nós temos que nos sentir cada vez mais humildes, puros no coração, e temos que, na prática, sermos humildes e puros de coração. Não é só da boca para fora. Deus está procurando homens e mulheres que são verdadeiros humildes, são pessoas verdadeiramente humildes, pessoas que verdadeiramente querem agradar acima de tudo a Deus. Sendo assim, são pessoas que se desmancham de si mesmas, não querem os louros das vitórias para si mesmas, não querem a glória para si mesmas, mas elas querem glorificar a Deus e elas querem servir a Deus e aos homens. Como Jesus disse, eu não vim ao mundo para ser servido, eu vim para servir. E assim também é todo aquele que se diz um cristão e que também se diz humilde diante de Deus e dos homens. Ele deve vir à terra e ele veio à terra para servir e não ser servido. Ele veio à terra não para confrontar pessoas, mas ele veio sim para entender as pessoas, para compreender as pessoas e através da palavra, dirigido pelo Santo Espírito de Deus, proceder conforme a sabedoria que vem do alto. Falando palavras de conhecimento, de sabedoria, palavras que muitas vezes exortam, palavras que são conselhos. E aqueles que ouvirem, amém, glória a Deus, aleluia. Os que não ouvirem, paciência. Mas o importante é não confrontarmos os homens carnalmente, mas usados por Deus e inspirados pelo Espírito Santo, em humildade, servimos a Deus e aos homens com sabedoria. Essa foi a mensagem que o Senhor nos trouxe nesse dia. Estamos no YouTube e agradeço a todos pela atenção.
E peço a todos, para aqueles que ainda não acionaram o sininho, que acionem o sininho para que possam receber novas notificações das ministrações, das mensagens gravadas. Peço a todos também que curtam a mensagem no YouTube para que o canal cresça no YouTube. E também peço para que assinem o canal, para que também o canal possa crescer. Eu sou o homem do também, como muitos já perceberam, né? Então peço a todos aí o carinho e atenção ao nosso ministério, para que ele possa crescer para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus.